eu estava meditando na palavra na noite passada, já tinha no meu coração paz aquilo que o Senhor queria falar. Ainda assim, novamente eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor realmente quer falar? É exatamente isso? Mas o que o Senhor gostaria, né, faltou alguma coisa? Eu não sei, aquele temor que todo pregador tem, né? De trazer uma palavra de si mesmo, ou de trazer uma ênfase de si mesmo. E uma coisa que veio muito claro no meu coração, e eu queria passar aqui esse recado, é que veio muito claro que o Senhor, o que Ele queria, o que Ele quer hoje, quis de manhã e quer agora, é que todos saibam, é como se fosse um recado mesmo, assim, que Ele ama muito a nós, ama muito a cada um aqui. Ele tem um amor muito grande por você, um amor muito grande por mim. Eu não sei se alguém de manhã ou agora à noite precisava ouvir essa frase especificamente, mas está passado o recado. A palavra nem é exatamente diretamente sobre o amor, ainda que nos leve a compreender o amor de Deus de uma maneira ainda maior. Porque a gente vê claramente como o amor de Deus se manifesta. Eu gosto sempre de dar um título à palavra. Eu não sei se é esse que vai ficar, mas como sugestão, até sugeri de manhã, o título seria Jesus fala bem de nós diante do Pai. Eu confesso que gostaria de algo mais curto, se o Andrei depois, ou quem for editar, né, tiver uma outra ideia, fique à vontade para mudar, não há problema. Mas aqui agora eu queria que você, desde agora, você entendesse que o que nós vamos falar aqui nesta noite é que Jesus fala bem de nós. Isso às vezes é tão importante, a gente batalha tanto, né, para que as pessoas falem bem da gente, seja nas redes sociais, seja agindo de uma certa maneira padronizada. A gente tem essa tendência a preferir que as pessoas falem bem da gente. E tantas vezes durante a nossa vida, em algum momento, a gente achou que estava tudo contra nós, né? Puxa, mas eu me sinto sozinho, ninguém me entende, as pessoas só falam mal de mim, só me criticam. Mas uma coisa nós vamos ver hoje. Independentemente de que fase da vida cada um aqui está, Jesus ele tem um ministério no céu, neste momento. E parte deste ministério é falar bem de nós diante do Pai. Amém? Abra lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: filhinhos meus, estou lendo na versão Revista Atualizada de Almeida. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Feche teus olhos, eu queria orar rapidamente. Senhor, eu oro para que esta palavra venha cair nesta noite, Pai, em terra fértil em nossos corações. Venha nos alegrar, venha também a nos constranger, a andar nos teus caminhos, de modo digno, conforme a tua palavra nos exorta. Porque nós queremos entender mais um aspecto do teu grande amor por nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos nesta noite de modo especial, em nome de Jesus. Amém. A palavra usada para advogado é a palavra no grego parakletos, né? Acho que em algum momento todo mundo já ouviu essa explicação. E essa palavra, ela significa
ela é feita de duas partes, para e kletos. Para quer dizer ao lado, e kletos é como se fosse chamado. É a origem da palavra. Então, paracletos é aquele que é chamado para ficar ao teu lado. E é chamado para ficar ao teu lado de uma maneira como aquele que está contigo para o que der e vier. Tipo uma mãe para o filho, né? Tipo um grande amigo, tipo um defensor, tipo mesmo um advogado, aquele que te defende num tribunal, que sabe as palavras corretas para falar. E é importante mostrar que quando João escreveu isso, ele deixou muito claro que ele estava falando para que não pecássemos o que ele vinha falando antes, até chegar aqui, nessa parte. E ele deixa muito claro também que o que ele ia falar agora era, caso pecarmos. Se pecarmos, temos advogado. Se pecarmos, temos um paracletos. Isso é algo bem confortante, como nós vamos ver aqui. Nós vamos falar aqui, pessoal, de coisas boas hoje. Agora, toda vez que um pregador, ou mesmo aqueles que escreveram as cartas, estavam falando coisas boas de uma igreja, você percebe às vezes que há uma preocupação para que a gente não... para que aquelas palavras boas não levem a crer que está tudo bem, no sentido que podemos baixar a guarda na batalha diária que nós temos na vida espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Romanos 6, de 1 a 2, Paulo fala um montão de coisas, né? Na verdade, antes, em Romanos 5, de 20 e 21, Romanos 5, do versículo 20 ao 21, eu não vou ler aqui todos os versículos, mas você pode anotar. É aquela parte que ele fala em que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele vinha falando da graça de Deus, ele vinha falando de uma maneira tremenda sobre aquilo, mas de repente ele para, e em Romanos 6, de 1 a 2, ele para e fala assim, mas que diremos, pois? Porque a graça abunda, superabunda, né? Superabundou depois do pecado. Vamos então continuar pecando para que venha mais graça abundante ainda? Ele falou, de modo nenhum. Porque ele diz, como poderemos pecar nós que estamos mortos com Cristo? Então Paulo ele teve aquela preocupação, ele vinha falando coisas boas, 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 e de repente ele para e fala, mas que diremos, pois? Vamos então, já que eu acabei de falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então qual é o raciocínio então? Vamos pecar mais para superabundar ainda mais a graça? Mas de modo nenhum. Da mesma maneira, eu digo nesta noite que nós devemos ouvir a palavra de hoje, que é coisas boas. Mas a consequência não é baixar a guarda. A consequência tem que ser sair daqui constrangido por tanto amor que o Senhor dirige a nós. Da maneira que Ele fala conosco, Ele fala bem de nós. Mas como assim falar bem de nós? Antes de chegar no ponto desse aspecto de Jesus falar bem de nós, eu queria dizer o seguinte, há, na verdade, 3 características que a Bíblia mostra claramente, pode haver mais até. Eu vou enfatizar 3, e das 3 vou falar de uma, que é a de falar bem. Mas além de falar bem, Ele também, lá nos céus, Ele se compadece de nós. E Ele também intercede por nós. Onde mostra que Ele se compadece de nós? Ele se compadece de nós lá em Hebreus 4,15. Abre lá, Hebreus 4,15.
diz assim, Hebreus fala muito do ministério do Senhor nos céus, nessa parte, então ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o primeiro aspecto, compadecer, é algo que diz respeito. O que é compadecer? É poder entender o que é estar no nosso lugar. O Senhor entende a tua dificuldade, a minha dificuldade, porque Ele esteve aqui, Ele foi tentado, Ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, e Ele entende cada uma das nossas fraquezas. E Ele, como fazendo um paralelo com a lei judaica, que tinha um sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, com as mãos cheias de sangue, num ritual que tinha que fazer todos os anos, mas o sacrifício de Jesus fez de uma vez por todas, como Hebreus mesmo nos ensina. O que nós temos que entender é que Ele consegue se colocar no nosso lugar. Ele consegue entender, Ele consegue ter essa empatia conosco. Isso é algo muito interessante. Eu lembro de uma passagem, quando Jesus estava na cidade de Naim, e ele ia andando e fala que uma multidão vinha atrás dele, ele vinha andando, ia saindo um enterro. Era uma viúva com seu único filho ali morto, e era o filho que cuidava dela. Isso aí está implícito na história, né? Ela não teria como... Uma tristeza imensa estava no coração daquela mulher. Porque na natureza, né, a gente está preparado para o contrário. Os filhos velam os pais, enterram os pais, não o contrário. E aquela dor daquela mulher era muito grande. Interessante que ela não intercedeu, a palavra não mostra que ela estava orando, que ela estava pedindo. Ela só cruzou o caminho, ela deu de frente com aquela comitiva que vinha toda, aquela multidão de gente, e o Senhor à frente. E a palavra fala que o coração dele se encheu de compaixão. E ele falou para ela, não chore. E foi lá, tocou o esquife e falou para o rapaz se levantar, e ele se levantou. Então, o Senhor, Ele tem esse ministério de se compadecer de nós. Ele se colocou no lugar daquela viúva. E um aspecto interessante desse trecho é que quantas outras viúvas não havia lá naquela época? Quantas não tinham perdido filho, marido, todas? Se era viúva, tinha perdido o marido, mas já perdeu o filho, perdeu a fonte de renda. Quantas outras pessoas não estavam perdendo coisas ali em situação angustiante? Mas aquela mulher, por estar ali próxima a Jesus, de uma maneira ou de outra, ela foi compadecida, quer dizer, ela foi alvo da compaixão de Jesus. Então, uma das coisas que a gente vai entender é que não devemos nos afastar do Senhor. E a gente vai ver ainda nessa pregação que uma das coisas que acontece quando pecamos, como João falou, se eventualmente pecarmos, é que tentamos nos afastar do Senhor. Às vezes nos envergonhamos, às vezes ficamos constrangidos pelo motivo errado, quer dizer, nos afastamos ainda mais e isso só piora as coisas. Temos que estar próximo ao Senhor. E o terceiro aspecto, que é a intercessão, é ainda mais evidente. Você pode ver em Hebreus 7:25, vai um pouco mais adiante. É também um trecho famoso, né? Uma passagem famosa. Diz assim: por isso também, falando do Senhor, pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, está falando aqui do Senhor nos céus. Ele vive para sempre para interceder por mim e por você. Fala para a pessoa do seu lado, o Senhor vive para interceder por você. Pode falar para ela.
A gente lembra, né, Lucas 22, 31 a 34, é quando o Senhor chega para Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, né? E eu roguei por ti para que não desfalecesse a tua fé. Quando você se converter, vai e fortalece os teus irmãos. Tem muita profundidade nesse texto, mas o que eu queria enfatizar aqui é que o Senhor rogou por Pedro. Todas as vezes que mostra Jesus passando noites orando, ele estava orando por diversos motivos ali. Entre eles, estavam orando pelos discípulos. Estava orando até por mim e por você no futuro. Né? Na oração sacerdotal, ele ora não só por aqueles, mas por todos que viessem a crer nele. Acho que é João 17. Ele faz isso ali. O Evangelho de João. Ele ora por... Esse é parte do ministério do Paracletos. 2 pessoas são chamadas de Paracletos na Bíblia. Jesus e o Espírito Santo. Ele fala: eu vou para o Pai para enviar outro Paracletos. Isso é dito lá, você pode ler isso em João 16, versículo 7, João 14, 16, João 15, 26. Ele fala 3 vezes. De modo geral, ele fala assim: eu vou para junto do Pai, vou rogar ao Pai que mande outro Consolador, do mesmo tipo, a palavra grega usada ali, outro do mesmo tipo, para fazer a mesma coisa. E será que o Espírito Santo, ele também tem esse aspecto? A gente vai ver que sim. Outra coisa que me intrigava muito, eu vou voltar agora, já falei do compadecer, do interceder, e agora eu vou voltar ao núcleo dessa palavra, que é Jesus falar bem de nós. Tá? Nós aprendemos que a gente não deve falar bem de nós mesmos. Não é verdade? Não sou arrogante. Você tem um jogador de bola, né? E aí você entra numa roda para conversar, ele está: não, porque eu sou bom demais, eu driblei uns 5 ali, isso eu faço toda hora. Né? Eu faço gol à vontade, todo jogo é 2, 3. Soa tão arrogante, né? A gente, na nossa cultura, não soa bem falar de você mesmo. Falar bem de você mesmo, isso é uma coisa cultural, né? E a gente aprende também uma diferença crucial entre pedir perdão e pedir desculpas. Não sei se todos sabem com clareza a diferença entre pedir perdão e pedir desculpas. Você sabe quando você pede desculpas? Você sabe o que quer dizer desculpas? Tira a minha culpa, eu não tenho culpa. Sabe quando você pede desculpas? Quando numa multidão você pisa no pé de alguém. Você está no meio de uma, sei lá, vai pegar um ônibus, ou está em pé no ônibus e de repente você pisa no pé de alguém. Aí sim você fala: oh, desculpas. Ainda que você possa falar, me perdoe, que é mais educado ainda, mas o desculpa já está bom. Porque você não teve culpa. Você de fato não teve culpa. Porém, pedir perdão é algo muito mais profundo. Pedir perdão é falar: olha, eu errei e não há justificativa para o que eu fiz. Não há como explicar. Não há como amenizar a situação. Eu tenho que sofrer as consequências. Se você me perdoar e não me atribuir as consequências, é um ato honroso da tua parte, mas eu estou plenamente convicto de que eu sou passivo de sofrer toda a consequência. Porque eu errei. E você não fala nada. Não coloca vírgula e diz mais depois. Porque muitos falam, pedem perdão e depois falam: mas sabe o que é também? Eu não tive pai. Eu cresci numa família toda desajustada. E por isso que eu sou assim. Eu vou dizer algo para você. Isso pode ser verdade. Mas não é você mesmo que vai falar isso para Deus. Quem tem o ministério de falar isso para Deus, quando couber falar da maneira correta, e não vai ser você com autocompaixão, que é outra coisa também
que não é correta. Não nos faz bem a autocompaixão. Mas a compaixão de Jesus para conosco, ou seja, ele se compadecendo por nós, isso é a perfeita justificativa. Jesus, sim, diante do Pai, fala: Pai, ele cresceu numa família desajustada. Seja longânimo. Porque a tua palavra mesmo diz que o Senhor é longânimo. Eu morri por ele. Ele está ainda num processo de melhoria, né? De crescimento espiritual. Ele vai chegar lá. Todo dia ele melhora. Mas olha bem veja como ele faz isso bem, veja como ele é dedicado, veja como ele, nesse compromisso que ele tem na obra, ele faz bem. Ele vai puxar tudo que é positivo. Ah, mas onde será que mostra isso? Eu vou dizer para você onde mostra isso. Tem um aspecto aqui na terra mesmo que ele fez. Ele estava na cruz e ele virou e falou assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Naquele exato momento, ele pegou talvez a única coisa positiva daqueles que estavam ali crucificando. Eles não sabiam que estavam crucificando o Deus Criador, o Todo-Poderoso. E ele falou bem dessas pessoas. Depois, Estevão fez a mesma coisa, né? Porque o mesmo Espírito estava nele. Mas o Senhor foi muito claro, falou: Senhor, perdoa-os. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. A gente vai ver, abra lá no Salmo 51. Eu vou ler primeiro o Salmo 51, versículo 4. Esse salmo, para nós, é algo muito rico e vem bem ao encontro da palavra de hoje, porque ele fala de um homem que pecou absurdamente, cometeu adultério, homicídio, matou um homem justo e bom. Foi o rei Davi, né? E ele disse aqui para Deus: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ponto. Ele deixou claro que ele estava nas mãos de Deus porque Deus quisesse fazer com ele e ele não poderia argumentar, não havia justificativa. Mas aí um versículo que sempre me intrigou foi o seguinte. Ele diz assim: eu nasci na iniquidade, versículo 5, e em pecado me concebeu minha mãe. E essa frase parece ser uma justificativa de Davi. Parece que ele está indicando que a mãe dele tinha algum problema. Parece, uns até creem, tá? Assim, há teorias que parecem crer que talvez Davi fosse fruto de um relacionamento externo do pai. Ele era separado, você veja que ele não estava junto com os irmãos, era sempre criticado pelos irmãos, não parecia ser muito ali amado. E não se fala nada da mãe de Davi, mas não podemos afirmar isso. O que podemos afirmar é que Davi colocou ali claramente: olha, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Como se quisesse dizer que os pecados, aquela dificuldade que ele tinha naquela área em que ele pecou, vinha de uma história anterior, talvez, espiritual na sua família. Parece que quer dizer isso. Alguns veem isso aqui. Mas por que isso está aqui, se ele está pedindo perdão? E ele acabou de falar que o Senhor, o que ele falar... Por que ele está aqui parecendo que está se justificando? A minha interpretação é que o Salmo foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que o inspirou a escrever isso aqui como Paracletos, que fala, que defende ele diante do Pai. Foi uma frase que foi colocada ali pelo Espírito Santo. Eu nasci na iniquidade,
em pecado me concebeu minha mãe. Compadece de mim. É o primeiro versículo. Versículo 1. Compadece de mim, ó Deus. Ele está pedindo aqui pelo ministério do compadecimento, desse aspecto. Quer dizer, me entende, Senhor. Quantas vezes a gente tem vontade de falar isso para o Senhor, mas não cabe a nós. Me entende, Senhor. Quantas vezes, né? Mas o Senhor fala isso. Outro que me intrigava muito sempre é Neemias. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que todo momento, não vou citar um versículo, que são muitos versículos, ele fala assim, ele foi um homem que era um copeiro, alguém que da nossa sociedade é uma pessoa comum, como eu, como você, porque naquela época os admirados eram os guerreiros, os profetas, os reis, os sacerdotes. Mas Neemias não era nada disso. Ele era um homem comum, ele era copeiro do rei. E se ele era copeiro do rei, porque ele era copeiro também antes, provavelmente, porque ali o rei que conquistou aquele povo, Judá, né, ele aproveitou ele naquilo que ele era bom, ele era um bom copeiro. O que acontece é que ele, durante todo o livro, ele fala, Senhor, ele tinha sido usado por Deus tremendamente para reconstruir os muros, né, ali de Jerusalém. E ele fala a todo momento, Senhor, lembra-se de mim. Tipo, lembra quando eu morrer e for julgado, lembra que eu fiz tudo isso pelo Senhor. Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Ó, Senhor, lembra de mim. Não esquece que eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu estou aqui dando a minha vida, arriscando a minha vida. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me colocou para fazer. Eu li aquilo me intrigava. Gente, mas por que Neemias faz isso? Todo momento. Mas é porque o Espírito Santo o inspirou a escrever isso. Para que a gente visse que o Senhor ele não se esquece. Ele tem esse aspecto de enfatizar o bem daquele homem. Amém? Parece que Deus dá a impressão na palavra que Deus quer um paracletos aqui na terra e um paracletos no céu sempre. Sempre. Um aqui na terra e um no céu. Dá essa impressão, porque Jesus falou, quando eu for, é que eu vou poder enviar o Consolador. Naqueles 3 versículos de João que eu passei, em um deles ele fala isso, João 16, 7, João 14, 16, João 15, 26. Em um deles, ele diz claramente, eu não posso trazer agora outro Consolador, porque eu estou aqui, quando eu for para o Pai, eu mando o outro. Né? E esse aspecto, eu queria agora que vocês abrissem lá em Efésios. Um 3. Efésios 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Interessante. Bendito Deus e Pai. Né? Interessante. A palavra para bênção, ela não é o que parece na nossa língua, queridos. Bênção para nós, o que é bênção? Você fala assim, nossa, que bênção. Parece que bênção para nós são fatos bons. Não é verdade? Puxa, eu consegui um emprego ganhando o dobro do que eu ganhava. Que bênção! Mas, uma vez, eu vi um pastor falando em inglês, né, e ele usou uma expressão que eu, né, interpretaria como Deus, nós te abençoamos.
Ele falou exatamente assim: God will bless you. E eu falei, puxa, mas como assim? Nós abençoamos a Deus? Aí eu entendi que ele estava usando aquilo que na nossa Bíblia é traduzida como Deus, nós te bendizemos. Você sabe o que a palavra bênção quer dizer em toda a Bíblia? Falar bem de. A palavra aqui, no grego, é eulogia. Eulogia, eu não sei como se pronunciaria. E eu confesso que de manhã eu preguei isso, durante a tarde eu estava lá, olhando a palavra novamente no sofá, e aí que caiu a ficha. É a mesma origem da palavra elogio no português. Vem de elogio. Agora, eulogia é formado no grego por duas palavras. Eu quer dizer bom e logos, que quer dizer palavra. Então, palavra boa. Abençoar é falar palavras boas a respeito de alguém. Por exemplo, se eu falo assim, o Dudu é um bom comunicador, excelente comunicador, eu estou abençoando o Dudu. Você entendeu? Abençoar é algo muito mais simples. Quando a gente entende o que está querendo falar. Sabe o que está querendo dizer aqui nesse versículo? Se a gente lê agora numa tradução livre. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem falado coisas boas de nós e falado toda sorte, todo tipo de coisas boas espirituais, lá nas regiões celestiais, em Cristo. Em Cristo quer dizer, junto com Ele. Está os dois lá falando coisas boas de nós. Eu não sei você, mas isso me conforta muito, porque quantas vezes na minha vida eu achei que... Né, todo mundo passa por isso em algum momento, seja na adolescência, seja na juventude, seja mais velho. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém está muito aí comigo. Querido, não é verdade. O Senhor, Ele está te elogiando, falando coisas boas, te abençoando constantemente nas regiões celestiais. Quanto pode dizer amém por isso? Do contrário, Satanás tem um ministério oposto, de nos acusar. Lá em Apocalipse 12, 10, eu não vou ler, tá? Mas anota aí, Apocalipse 12, 10, fala que foi expulso do céu aquele que nos acusava de dia e de noite diante de Deus. Vamos lá. Abre lá, Apocalipse. Falei que não ia ler, mas temos tempo. Diz isso aí, na verdade, no versículo... Versículo 10. Obrigado, irmão. Apocalipse 12, versículo 10. Diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse é um ministério... Eu não vou entrar aqui na questão escatológica, se isso aqui é pré, pós, durante, após. O fato é que Satanás tem essa característica. Ele nos acusa de dia e de noite. É assim como ele pediu para peneirar os apóstolos, e Jesus orou, né? Ele nos acusa. Ele está lá fazendo o contrário, fazendo o que ele fez com Jó. Então, ao mesmo tempo que ele está te acusando diante do Pai, ele também está te acusando, aquele sentimento de acusação que quer nos afastar de Deus, em vez de nos aproximar em clamor, em oração, em pedidos de perdão, em dizer: Senhor, pequei contra ti somente, serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A gente às vezes faz o contrário, a gente se afasta, em vez de se achegar e receber misericórdia.
e receber compadecimento e ter o Senhor ministrando sobre nós estas verdades. Interessante, né? Que agora, assim, a gente consegue entender. Tantas vezes estamos orando e vem aquela memória de dores do passado, e vem aquela memória de coisas que a gente sofre até hoje, e a gente aprendeu que não é correto ficar se autocompadecendo. Eu diria para você que não é mesmo, mas sabe o que não é? Porque a gente não vai usar as palavras corretas, a gente não vai dosar corretamente aquela questão, dar o peso correto àquilo. A gente vai acabar usando aquilo como desculpa para o pecado. Então, nós não sabemos fazer isso. Na lei brasileira, não é permitido que um advogado, que você seja o seu próprio advogado. Na lei americana, pelo menos em alguns estados, isso é possível. Eu já vi isso em filmes. Há um psicopata famoso que, acho que, não sei se foi Ted Bundy, um serial killer, né? Um matador serial, que ele se defendeu a si mesmo e defendeu excelentemente até. Mas, na lei brasileira não é possível. Semelhantemente, na lei de Deus parece que a mesma coisa se aplica, porque Jesus é que tem esse ministério de ser o nosso advogado. Nesse aspecto, a tradução está correta, porque um dos aspectos do que ele faz conosco lembra muito um advogado nos defendendo, onde ele vai olhar a nossa situação e vai extrair tudo que puder que seja a nosso favor naquela situação, de maneira justa, de maneira correta, de maneira certeira. Assim é o Senhor. Ele conhece a tua história, Ele conhece a minha história. Ele sabe aquilo que carregamos de ruim. Ele sabe aquilo que ainda estamos batalhando. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe que nós estamos ali querendo acertar muitas vezes. E Ele está esperando de nós o quê? Aquela atitude que teve Davi. Senhor, me perdoa. Eu sou digno de ser... As tuas misericórdias são as causas de eu não ser consumido. Mas eu sei que o Senhor morreu por mim naquela cruz. E eu digo que eu não vou desistir. Querido, não desista. Essa palavra de hoje é para que você não desista. É para que você não dê ouvido ao acusador. É para que você entenda que não importa a tua situação, há esperança para você. Não importa a tua idade, hoje cedo eu falei, a palavra diz que, embora o homem exterior se corrompa, a palavra corromper quer dizer, é a mesma palavra usada para apodrecer, para degradar, não é corromper de praticar corrupção no sentido de cobrar propina ou coisas assim. Ele está falando ali disso aqui, ó, cabelo ficando branco, cabelo às vezes caindo, rugas debaixo dos olhos, forças às vezes caindo, massa muscular às vezes vai, e a gente vai envelhecendo. Mas a palavra mostra uma coisa, ainda que o homem exterior se corrompa, essa carcaça que você vê vai ficando velha, o que a palavra diz? O homem interior se renova a cada dia. Isso é só um dos aspectos para nos encorajar a não desistir, a ficar ali diante de Deus, ser visto por Ele, para estar no caminho dEle. Não se afaste. E saiba que, apesar de tudo o que você pode ter feito ou está fazendo, Ele está fazendo, Ele está diante do Pai te defendendo. Porque Ele pagou um preço muito alto. O preço daquela cruz foi muito alto. Ele sim foi injustiçado, porque aquela surra, a surra que ele levou, tudo o mal que ele passou no mundo físico, no mundo espiritual, era para eu e você passarmos. E ele passou no nosso lugar. Por isso que nós podemos fazer agora, que diremos, pois? Porque ele está falando bem de nós, vamos continuar em caminhos errados? Vamos baixar a guarda e continuarmos pecando? De jeito nenhum.
Como podemos fazer isso, querido, diante de tanto amor? Então, não vamos desistir na nossa luta diária contra o pecado, na nossa luta diária contra as tentações, até que Ele venha. Quantos podem dizer amém? Eu queria chamar aqui a Marcele, Tiago. Quantas vezes estamos orando e não sabemos o que dizer, né, diante de Deus? Não sabemos aquela parte que é justa até. Mas o Senhor sabe cada coisa que tem que falar de nós. Ele sabe, Ele viu, Ele acompanhou, Ele sabe a tua história, sabe a minha história, querido. Queria que você curvasse sua cabeça. Comece a apresentar diante do Senhor a tua vida. Deixe que o Espírito traga à tua lembrança aquilo que talvez o Senhor esteja falando neste momento diante do Pai, para explicar alguma coisa diante dEle, para falar bem de você, para te abençoar, para te elogiar ali. Enquanto a Marcele canta essa canção, vamos estar em oração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos acalenta o coração, a Tua palavra nos dá a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem boas palavras a nosso respeito. Da nossa parte, Senhor, não desistiremos, não deixaremos de Te adorar, de Te louvar, de Te servir. Se porventura pecarmos, nós sabemos o caminho de volta, porque para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O caminho de volta é nos prostrarmos e dizermos: Senhor, pequei contra Ti somente, de maneira que Tu és justo no Teu falar e puro no Teu julgar. E eis-me aqui, não desistirei, não me afastarei da Tua presença. Amém, queridos?